Boa noite! Tudo bem, gente? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui no meu Instagram. Boa noite, boa noite! Hoje a live é sobre as fases do parto. Um momento bem bacana, né? Bem, assim, transformador na vida do casal, né? Não só da mulher, mas do casal. É muito, muito importante, né? Vou me apresentar, que tem carinhas novas aqui novamente. Então, eu sou a doutora Aline Burim, sou fisioterapeuta. Tenho pós-graduação, né, em ortopedia, dermatofuncional e saúde da mulher. E sou de Barueri, né? Sou casada, tenho uma filha. E aí, vou contar para vocês sobre as fases do parto, tá bom? Eu vou começar falando das 4 fases bem rápida, depois eu vou falando mais pausadamente, tá? Explicando cada fase. Então, vamos lá. O nascimento de um filho é um momento único e cheio de expectativas, né? Para as grávidas e para quem for acompanhar nesse momento especial. Que pode ser o parceiro, a parceira, pode ser a avó, pode ser uma tia, um tio, uma amiga, uma vizinha, né? Então, envolve a família toda, né? E é um momento especial para todos. Entender as diferentes fases do trabalho de parto pode trazer mais segurança e tranquilidade para esse grande dia. O trabalho de parto é dividido em 4 fases, tá? É a dilatação, a expulsão, dequitação e a Greenberry, que a gente fala, que é a primeira hora após o parto. A fase de dilatação envolve o amolecimento e alargamento do colo do útero, enquanto a expulsão é o período em que o bebê efetivamente nasce. A dequitação é a saída da placenta, tá? E a fase de Greenberry é a observação do pós-parto imediato, dessa puérpera. A via de nascimento costuma ser escolhida pela gestante e alinhada com seu médico durante o pré-natal, levando em algumas considerações fatores como posição do bebê, da placenta, e as condições de saúde e desejo da mãe, tá? Mas eu comento, né, com as minhas pacientes que pretendem ter parto normal, que é um momento bem assim, como eu posso explicar, bem íntimo, né? E bem transformador na vida de uma mulher, né? E com isso elas se transformam, né? Tem todo um processo para ser feito, né? E dependendo do caso, a mãe pode até escolher a via de parto, mas na hora quem escolhe é o bebê, tá? Porque às vezes o bebê não tá tão encaixado, não ficou horas em trabalho de parto e o colo do útero ainda continua grosso, que tem que estar bem fininho. E aí, com as contrações e também não tem tanta dilatação como deveria, aí a gente tem que sempre ver o bom senso, né? E em primeiro lugar, a saúde e bem-estar dessa mãe e, claro, do bebê. Então, aí cabe à equipe médica ter esse feeling, né? Para decidir mesmo o que vai ser melhor para os dois, né? Quando a opção é o parto vaginal, é importante saber que existem 4 fases que antecedem a chegada do bebê ao mundo. Cada uma delas é única, desempenhando um papel crucial nesse processo e tornando essa experiência ainda mais marcante. A fase latente, o corpo está se preparando para esse momento. Marca o início do trabalho de parto. É quando o corpo passa a se preparar para o nascimento ao afinamento do colo do útero e a dilatação inicia, podendo chegar até 4 centímetros.
Na maioria dos casos, não há necessidade de ir para a maternidade nessa fase, e exceto quando há orientação médica. Até tenho pacientes que eu estou atendendo, já aconteceu, de eu estar lá no consultório atendendo o paciente e estourar a bolsa, e aí a mãe fica, né, desesperada, ai meu Deus, e agora vai nascer aqui? Eu falei, não, fique tranquila, dá tempo de ir para casa, tomar um banho, pegar as coisas e ir para a maternidade. Não é tão rápido assim, tá? E quais são os sinais, né, dessa primeira fase? Contrações leves, irregulares, espaçadas. Algumas mulheres se descrevem como uma sensação de cólica menstrual. É só uma coliquinha, coisa leve, uma dorzinha nas costas ou um aperto no abdômen. E cada contração pode durar, por exemplo, entre 30 e 45 segundos. E acontecer a cada 15 a 30 minutos, tá? Depois, esse tempo vai diminuindo e as contrações podem surgir a cada 5 ou 10 minutos. O mais importante é perceber se há um padrão entre elas. Se não houver, você ainda está na fase latente, que é a primeira fase. Então, tem que ir bem tranquilo. Quanto tempo dura, né? Essa fase latente pode durar muitas horas. Em média, cerca de 8 horas nas mulheres primíparas, que a gente fala que é o primeiro filho, né? E cerca de 5 horas nas multíparas, que são as gestantes que já tiveram filhos. Então, assim, quem nunca teve filho, essa primeira fase demora mais ou menos 8 horas. E quem já teve, né, demora mais ou menos 5 horas. Mas isso pode variar de mulher para mulher, né? Cada corpo é um caso, cada gestação é um caso. A duração é considerada normal se durar menos de 20 horas. No primeiro caso, que é as mulheres do primeiro filho. Agora, no segundo caso, que é as mulheres que já tiveram filhos, dura 12 horas, tá? E o que fazer? Muitas mulheres permanecem em casa durante essa fase, fazendo atividades leves, descansando, por mais que tá com esse incômodo, mas é super leve, então dá para se manter a calma, ir para casa, tomar um banho quentinho, para ir aliviando. E aproveite para terminar de arrumar suas malas, né? Se já não estão prontas. Avisar a família, os amigos, tirar fotos, comer alguma coisa que te dê prazer, né? Ou assistir uma série, descansar, para o próximo estágio, que é o trabalho de parto. Ainda em alguns casos, a bolsa amniótica pode estourar nessa fase, ou menos antes da mulher sentir qualquer contração. Isso não significa que o bebê está nascendo e você precisa sair correndo para a maternidade, tá? Então, é importante verificar a cor do líquido que saiu, entrar em contato com o seu médico, falar, né, o que aconteceu, e a orientação é aguardar em casa e descansar até que o parto entre na fase ativa, né? Que a fase ativa é quando começa a evoluir essas contrações, esse incômodo. Nesse estágio, as contrações uterinas passam a ser mais intensas e regulares, tanto no tempo de duração quanto no intervalo entre elas. A dilatação começa a progredir deve chegar até o limite, que é 10 centímetros. Na fase ativa, a gestante pode se dirigir para a maternidade, pois é quando ocorre a transição para o expulsivo, momento em que o bebê nasce. Nessa fase também é comum que ocorra o rompimento da bolsa amniótica. Quais são os sinais dessa fase? As contrações na fase ativa começam a ter um padrão, um ritmo. Então, por exemplo, pode durar de 45 a 60 segundos e ocorrer a cada 3 em 3 minutos ou a cada 5 em 5 minutos, depende de cada pessoa. Muitas mulheres descrevem essas contrações como uma pressão intensa ou uma dor que pode irradiar na parte inferior das costas, que é a região da lombar, e ir para frente do abdômen, para frente da barriga, tá?
E quanto tempo dura essa fase? Nas mulheres que têm o que é o primeiro filho, a fase dura mais ou menos 8 horas. E é pouco provável que dure mais que 18 horas. Já nas mulheres que já tiveram filhos, dura mais ou menos 5 horas, tá? E pouco provável que dure mais de 12 horas. Tradicionalmente, espera-se que o colo do útero dilata 1,2 centímetros por hora, tá? Em gestantes que não tiveram filhos. E 1,5 centímetros por hora em gestantes que já tiveram filhos. Lembrando que são médias que podem acontecer, como também não podem, tá? Então, depende de cada pessoa, né? E aí, na maternidade, o médico, o obstetra, tanto o obstetra quanto a enfermeira obstetra, que pode fazer esse toque e verificar quantos centímetros que está a dilatação. E o que fazer nessa fase de trabalho de parto? Você deve sentir a necessidade de ir ao hospital ou maternidade pela intensidade das contrações, porque aí vai ficando mais rítmica, e aí vai ter a cada 5 em 5 minutos, a cada 3 em 3 minutos, e as contrações duram mais tempo. Então aí é hora de ir para a maternidade. E é importante focar nas técnicas de respiração e relaxamento, que essas técnicas a gente ensina durante o treinamento da fisioterapia pélvica, tá? Receber o apoio do seu parceiro ou parceira, da equipe médica, que pode ser muito útil. Manter-se hidratada, dar uma caminhada, caminha pelo quarto mesmo ali da maternidade, muda a posição, pode tomar um banho quentinho, que ajuda muito a diminuir essa tensão, essas dores. E nessa fase pode ser mais cansativa, mas também é o sinal de que o nascimento está muito próximo. Fique firme que o bebê está chegando. E a terceira fase, que é o expulsivo, que é a hora que o bebê vai nascer, né? Na fase expulsivo, o colo do útero está completamente dilatado, até 10 centímetros, tá? E a mãe começa a fazer força durante as contrações, como se estivesse empurrando o bebê para fora, né? E isso ajuda a deslocar o bebê pelo canal de parto. A fase termina quando o bebê nasce, de fato. E quais são os sinais? A gestante sente necessidade de fazer essa força, tá? É fisiológico do corpo mesmo. E é uma força espontânea e é uma força lá embaixo, para empurrar mesmo o bebê. E essa atitude é tão instintiva, né? Quanto outros eventos fisiológicos, como respirar. Então é normal, o corpo mesmo, essa fase, a gente fala que a gestante está na partolândia, porque é justamente nessa fase que ela sai um pouco de si, né? E começa a focar ali, precisa de muita concentração, muito relaxamento, muita respiração, né, adequada, que aí ela consegue fazer a força necessária e sem chegar à exaustão, né? E as contrações na fase expulsiva são muito intensas, regulares e mais próximas uma das outras. Podem ocorrer a cada de 2 a 3 minutos e durar de 60 a 90 segundos. A mãe também deve sentir o coroamento da cabeça do bebê, que a mãe mesmo coloca a mão na vagina e aí sente os cabelinhos, né, a cabecinha ali já, que traz uma sensação de queimação. Quando o bebê tá nascendo mesmo, parece que tá queimando, ele vai, é a fricção, né, é a pele dele, o corpinho passando pelo canal, então fica parecendo, as mulheres referem assim, uma ardência muito forte, uma queimação. E quanto tempo dura? A etapa do expulsivo tende a ser uma das fases de trabalho de parto mais rápida, mas não há um limite para a duração total, desde que a frequência cardíaca do bebê esteja normal, né? E a equipe médica observe algum grau de progresso nessa fase, né? E é nessa fase que eles
começam a fazer muito o cardiotoco, que é aquele exame, né, que escuta o coraçãozinho do bebê para ver se está tudo certo. E não é considerado um tempo longo antes de 3 horas em mulheres que vão ter o primeiro filho, ou 2 horas as mulheres que já tiveram filhos. Em geral, a média do primeiro caso é de 50 minutos para primeiro filho e de 20 minutos nessa fase quando é o segundo filho. Já os empurrões feitos pela mãe devem durar o tempo de contração, geralmente entre 5 a 7 segundos, e depois permite o corpo relaxe até a próxima, que aí é nessa hora que a gente entra com a fisioterapia pélvica, com acolhimento, com massagens, com algumas manobras, a gente muda de posição, a gente aconselha as mães, né, a ter calma, aconselha também o parceiro que está ali na hora, né, para dar maior apoio para essa mãe. E o que fazer? A escolha da posição mais confortável, mantenha-se focada, coloque atenção na sua respiração e sinta um impulso natural do corpo para fazer essa força. Quando sentir a contração se aproximando, inspire profundamente e faça força intensamente, como se estivesse empurrando para baixo, em direção ao reto, soltando o ar, em direção ao bumbum, tá? Então, essa fase é bem mágica, assim, porque vem a contração, você tem que concentrar, inspirar fundo, soltar o ar, e aí a mãe começa a ter vontade até de fazer cocô, que é normal, que é sinal, um dos sinais, né, que o bebê tá nascendo, já tá no canal ali, já tá passando, né? Então essa força fará com que o bebê desça pelo canal vaginal até o momento do nascimento, né? A vocalização durante os empurrões pode ajudar a liberar a tensão e a energia necessária. A vocalização é aquela respiração com som, que muitas mulheres acabam adquirindo, e é muito bom, porque dá uma relaxada, desestressada, né? Diminui a ansiedade, que é essa aqui. Você respira fundo e solta o ar, fazendo esse barulho, ou muitas fazendo o barulho com a glote aberta, assim. Tem todo esse trabalho também que a fisio também ajuda, tá? E caso a gestante demonstre dificuldade de perceber essas contrações, como em caso de analgesia, né, a equipe médica poderá auxiliar da melhor forma possível. E o que é a dequitação? Que aí o bebê já nasceu, é a 4ª fase, né, que é a última, que é a saída da placenta. Então a dequitação é o último estágio das fases do trabalho de parto. O útero continua a se contrair para expelir a placenta e as membranas que envolviam o bebê durante a gestação. Essa etapa é crucial para garantir que o útero se contraia adequadamente, evitando hemorragias e promovendo a melhor recuperação no pós-parto. Então é essencial essa fase também, que muitas gestantes que eu acompanhei na sala de parto pensa que, não, agora o bebê nasceu, atenção, agora arranca, pode puxar, mas não é assim, né? Tem que ter todo esse trabalho, essa precaução com o útero para ele contrair de novo, e aí ele mesmo espelha assim, bem tranquilo, e a mulher não sofre, né? E com isso diminui realmente a chance de ter hemorragia e o pós-parto bem melhor, tá? E quais são os sinais, né? Após o nascimento, a mãe sentirá contrações novamente menos intensas, tá? Do que as do trabalho de parto de fato, né? Mas ainda perceptíveis, além da descida da placenta. Então ela vai sentir uma contração também, como se fosse uma cólica, mas aí é bem mais suave, bem mais leve, né? E quando ela se desprende, pode ocorrer um pequeno sangramento. E quanto tempo dura? Na grande maioria dos casos, a placenta é expelida em até 30 minutos depois que o bebê nasce, tá?
Você pode optar por aguardar a saída dela naturalmente ou pedir que o médico auxilie na retirada. Aplicando uma leve pressão no abdômen ou puxando suavemente o cordão umbilical para ajudar nessa expulsão, né? Mas é nessa fase que alguns médicos, né, acabam tirando a placenta mais rápido, né? E aí a queda de hormônio depois de algumas horas é muito intensa para essa puérpera, então tem que tomar todo cuidado, né? Eu já vi casos assim também, então é bem difícil, porque aí o baby bust, que a gente fala, né, que é a queda dos hormônios brusco, assim, depois que o bebê nasce, depois de algumas horas, né, podem ser muito intensas. Então é aquela fase que a mulher chora muito, qualquer coisa chora, qualquer coisa está muito sensível, né, é natural, né, é normal, mas tem que tomar cuidado, e eu já vi estudos até comentando sobre isso, sobre a saída da placenta. Então tem que ser tudo no tempo certo, nada de forçar, normalmente em alguns hospitais, infelizmente, filas de parto, né? Então acaba saindo uma e já entrando outra, e aí para o médico não perder tempo, acaba antecipando essa saída, né? E aí, só que aí quem vai sofrer mesmo é a paciente, né? É a puérpera. E o que fazer, né? Você já vai estar com o seu bebê nos braços, tem que relaxar, descansar e aproveitar essa golden hour, que a gente fala, que ou seja, os primeiros momentos com seu pequeno ou sua pequena, que é muito emocionante, né? É a melhor fase, assim, da vida, né? Eu falo assim que quando você olha, né, aquele bebezinho, né, fala, meu Deus, como é perfeito, né? Como o nosso corpo é perfeito, o Papai do Céu deixou tudo certinho para que tudo dê certo, né? E a gente ter esse encanto que é o nosso filho ou filha, né? Então, enquanto isso, a equipe médica vai monitorar essa saída da placenta enquanto você está namorando o seu bebê, né? E aí também tem, eu não sei se muitas já ouviram falar sobre os pródromos, que é muita calma nessa hora, né? Você sabia que o corpo da gestante pode ir se preparando para esse trabalho de parto há dias ou até semanas antes de realmente iniciar o trabalho? Os pródromos são sinais ou sintomas que indicam que o nascimento está se aproximando, mas ainda de fato não começou. São aquelas contrações, né, de treinamento, que de repente a gestante está no mercado, na fila, né, de algum lugar assim, e a barriga fica dura. Dura. Aí demora pouquinho tempo no comecinho, né? Aí já passa, já fica mais molinha de novo. Então isso já são sinais, né, que o corpo já está se preparando para esse trabalho de parto. E eles podem ocorrer dias, né, ou até semanas antes desse início de trabalho de parto ativo. Esses sinais são uma espécie de preparação para o corpo para o nascimento do bebê, mas nem sempre indicam que o parto é iminente. Então, assim, eu até já atendi gestantes que começaram com sentir esses pródromos, assim, no 5º mês, no 6º mês, e os bebês nasceram perfeitamente com 39 semanas, 38 semanas, estão dentro do 9º mês mesmo, tá? Então, não quer dizer que começou a sentir essas contrações de parto, assim, menos intensas, né? Que o bebê já vai ser prematuro, que vai nascer antes, não quer dizer nada, tá? Mas, claro, se realmente persistir, tem que procurar seu médico, explicar tudo, né? Não deixar dúvidas, tá? Com relação a isso. Entre esses sinais desses pródromos, o que tem? Contrações irregulares, como eu falei, o desconforto pélvico, uma sensação de pressão ou peso, tá? Na pelve,
a saída do tampão mucoso, o aumento da frequência urinária. As gestantes falam, Aline, eu não consigo dormir à noite. Tô direto indo no banheiro, acordo cada meia hora para ir no banheiro. E os movimentos intestinais também, né? Muito mais intensos. Então começa essa fase, né? De preparação mesmo, totalmente para o corpo, para o nascimento do bebê, né? E como saber se estou em trabalho de parto? Você sabia que em trabalho de parto, saber é um desafio, né? Ainda mais para mães de primeira viagem. Mas não existe um consenso dentro da literatura que tem sinais específicos que falam, é tal sinal e tal sinal, específico que indica o processo de nascimento, né? Então, portanto, pode prestar atenção em alguns sintomas, acreditar no seu corpo e pedir ajuda da sua equipe médica, de quem está te acompanhando, né? Tirar todas as dúvidas, isso é muito importante, não ir com dúvidas, tá? E os sinais mais comuns que você pode ficar atenta são a contração uterina intensa, contrações regulares em espaço de tempo a cada de 5 em 5 minutos, o colo uterino com afinamento de até 50%, que é observado pela equipe médica, como eu falei, pelo médico ou pela enfermeira ou obstetra, eles que podem fazer o toque, né? E estar de 3 a 4 centímetros de dilatação, tá? E o rompimento, claro, da bolsa, né? Quando deve ir para o hospital, né? Novamente, quando está correndo tudo bem com a gravidez, a gestante pode deslocar para o hospital somente quando estiver na fase ativa, que é as contrações mais rítmicas, tá? E as mulheres com gravidez de alto risco, como aquelas com pressão alta, com diabetes gestacional ou outra complicação, né, devem seguir as orientações específicas da obstetra e procurar maternidade, assim, pelo primeiro sinal de trabalho de parto, tá? Então, não fique em casa, essas gestantes que estão com a gravidez de risco. O que é o rompimento da bolsa? Que muita gente fala, mas que cor que é, né? Então, assim, quando houver o rompimento, o líquido não for transparente, porque o líquido é transparente, tá? Como se fosse uma água mesmo. Ou a mulher tiver menos de 37 semanas de gestação, deve ir para o hospital sim, tá? E a gestante que tiver a bactéria Streptococcus, que é feito com aquele exame do cotonete, tá? Durante a gravidez. Aí ele fala que se é positivo ou negativo para essa bactéria. Também deverá se dirigir à maternidade após a bolsa estourar, tá? Para a aplicação de um antibiótico específico nesse caso, tá? E como que essa dor, né, do parto, ela surge principalmente da intensidade das contrações e conforme ela vai crescendo, né? A sensação é frequentemente comparada a uma forte pressão ou cólica menstrual, mas uma escala bem mais intensa, né? Além das contrações, claro, também sente pressão na pelve, na lombar, tá? No quadril, nas coxas. E quando o corpo está se preparando para empurrar esse bebê, a dor pode atingir seu pico, acompanhada por uma sensação de pressão muito forte na região íntima, tá? Muitas mulheres relatam que a dor de parto é seguida de um alívio imediato após o nascimento do bebê. Embora a fisiologia influencie o trabalho de parto, a experiência da gestante em relação à dor envolve vários fatores. Além da dilatação, né, do colo cervical, como o ambiente que ela está, se tem muito barulho, se tem luz muito forte, tá? Então, ela tem que estar num momento de acolhimento, com a equipe de confiança. Então, assim, tem que estar o maior acolhimento, maior atenção que ela precisa, né, nesse momento,
Até tem hospitais que dá para colocar playlist das músicas que você mais gosta. Então dá para diminuir a luz, né? Não deixar essa luz amarela, deixar uma luzinha mais amena, assim, colorida também, tá? E essa combinação de elementos, né, que traz essa paz e diminui essa sensação de dor e essa sensibilidade dessa mulher. E muitas vezes a dor do parto pode ser gerenciada por alguns estímulos, tá? Alguns estímulos na fase do trabalho de parto e viver uma experiência de forma mais prazerosa. Como analgesia, nos hospitais particulares a gestante pode e deve, né, pedir analgesia. Então é uma opção muito eficaz para as mulheres que desejam aliviar a dor intensa associada a esse processo. E os métodos como anestesia epidural, que bloqueia a dor na parte inferior do corpo, que podem proporcionar conforto, permitindo que a gestante fique mais tranquila e recupere a energia para a fase de expulsão, tá? E a posição mais confortável para ter um bebê? Cada mulher, o corpo mesmo fala, né? Então, cada mulher tem o seu jeitinho, né? De se permitir deixar bem na hora desse período de expulsão, que o corpo deixa ela falar conforme é a vontade. Então, tem mulheres que gostam de estar deitadas, outras em pé, outras de cócoras. Então, cada pessoa vai reagir de um jeito, vai ter essa vontade, né? E outras pessoas querem ter sentada, né? Só que a posição sentada, ela, principalmente naquela banquetinha, que acho que muitas gestantes já foram visitar uma maternidade, já viram, né? No quarto tem. Aquela banquetinha, aquela lá, ela é legal, né? É boa, só que ela não é tão indicada a gestante ficar muito tempo sentada naquela posição, porque faz uma pressão imensa na região íntima, né? E aí pode ter lacerações, então, e lacerações graves, que tem até estudos confirmando, porque aquela banquetinha tem lacerações de grau 3, grau 4, que não é legal, que é uma dor assim muito forte depois, né, que o bebê nasce. Então, assim, e é caso de tratamento com laser, tratamento com físio, sabe? Então precisa tomar todo cuidado. Aquela banquetinha é boa, mas fique só 10 minutos nela. Então, sentou, ficou 10 minutos, levante, vai caminhar, vai dar uma voltinha, vai pro chuveiro, sabe? Tem outras posições, tem a bola, né? A bola suíça. Então, tem várias posições para diferentes, né? Para ficar e não fique muito tempo sentada naquela banquetinha, tá? E apesar disso, não há dados conclusivos sobre uma determinada posição que alivia a dor. Isso não tem. Por isso é importante que a gestante se sinta bem e se sinta livre para escolher qual posição está mais confortável para ela mesma, tá? E alguns métodos, né, alternativos, como métodos farmacológicos para aliviar a dor, são alternativa para adiar, né, ou não fazer uso da analgesia tradicional. Estudos sugerem que exercícios com bola suíça, a massagem, que eu tinha comentado, na região lombar, o banho quentinho, por exemplo, reduz a gravidade da dor do parto e atrasa o uso dessa medicação, tá? E outras alternativas já relatadas como eficazes são técnicas de respiração, o parto na água, acupuntura, musicoterapia e aromoterapia. O cheiro também é muito importante. Tem mulheres que gostam, né, daquelas essências, aqueles, se não me engano, incenso tem alguns dos pais que não permitem, mas as essências, né,
que tem umas que acalmam, outras relaxam. Então, é muito importante levar, né? E dar uma borrifada no quarto. Ou se o quarto tiver a banheira, né? Pingar umas gotinhas da água. Então, tudo isso faz com que alivie, né? Essas dores, né? E os óleos também, são os óleos essenciais, né? Também pode ser uma alternativa opcional para gestante, pela sua eficácia para aliviar a dor e a ansiedade, né? Pela simplicidade do uso, é só passar, que é baixo custo, né? E por não ser invasivo. Então, uma massagem bem feita na região lombar, uma pressão feita, que tem algumas manobras feitas nessa região, que é muito legal. E assim, alivia muito a dor e não precisa tomar medicação, né? E sempre que tiver alguma dúvida, tá? Eu tô aqui para poder ajudar vocês. Esses dias, hoje, desculpa pela minha voz, eu tô meio rouquinha hoje, que esse tempo maluco, né? Tá frio, tá calor, enfim. Então a voz tá meio ruim, mas estamos aqui firmes e fortes, tá bom? Agradeço a atenção de todos, eu vi que algumas pessoas entraram. Muito obrigada. Para quem não assistiu a live desde o começo, vai ficar gravada, tá? E uma boa noite para todos, fiquem com Deus. Bom final de semana, tá? E até semana que vem, na segunda-feira. Lembrando que segunda e quinta a gente tem esse horário aqui que a gente fica sempre junto, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.